Beleza. Então. Bom dia, pessoal. Nós estamos iniciando aqui a gravação, tá? Chegamos lá no finalzinho do texto. Ali, o ponto que importa, a gente não precisa continuar nesse texto, mas a gente chegou no que interessa. Aqui o Cortella coloca a resposta da questão que abriu o texto. E nós vimos que tem um problema que ele disse que a cultura é o produto do trabalho, né? E nós somos produto da cultura, ou seja, nós somos seres que se autoproduzem. Mas aí ele disse, no finalzinho, que o homem não nasce humano, e sim torna-se humano no interior da cultura. Eu indiquei ali que isso é a tese, a famosa tese do Jean-Paul Sartre, de que a existência precede a essência, mas é preciso perguntar por que o homem não nasce humano, ou melhor, o que ele é ao nascer. Não é? Se ele não é humano, então o que ele é? Ele é um bicho. Bom, os gatos são bichos, mas eles são bichos gato. O cachorro é um bicho cachorro. E o homem é um bicho humano? Ah, mas ele não nasce humano. Então ele é o quê? Bicho sem mais? Não dá, né? Não dá para dizer isso. Falta especificar que bicho é esse. E nós dizemos, na aula passada, que a essência precede, sim, a existência, tanto quanto o contrário. Foi isso que eu escrevi aí embaixo. A existência precede a essência, tanto quanto a essência. Aquilo que a gente buscava saber, né? O que é isso? O humano, a humanidade, a nossa humanidade, essa nossa essência. Né? O que é isso? Né? Bom, é preciso admitir que ela precede a existência no sentido de que nós nascemos, sim, humanos, na medida em que nós herdamos essa humanidade. Não é? Já na concepção, já na barriga da mãe, há toda uma forma humana de nos constituir. Não é? Vá lá que isso não é resultado da minha atividade até então, mas é a atividade que eu herdo, a atividade social dos meus pais, da minha cultura, do país e do mundo e da história, né, desse momento em que nós estamos aí. Não é? Tudo isso em primeiro lugar, nós recebemos. Vem pelo sangue da mãe. Chega lá pelo cordão umbilical. Toda a forma como ela se alimenta, toda a forma como ela procede na gestação, né? Toda a forma como os pais estão tratando e como eles podem fazer, né? Aquilo que está à disposição dos nossos pais fazer, né? Aquilo que eles sabem, aquilo que eles não sabem, enfim. Tudo isso que, em um primeiro momento, determina quem somos, né? Bom, e uma vez que nós nascemos, né? Vá lá, não há ainda um eu, né? Isso que a gente diz,
Até onde, como é que é mesmo? Que é o ditado? É, desde quando me conheço por gente, é mais ou menos isso, né? Que o povo fala. Bom, desde quando eu me conheço por gente, desde lá para os 4, 5 anos. Antes disso aí, não tem muita memória, né? O que era eu e tal? Aí nessas horas a imaginação vai entrando no meio do discurso e a gente já não sabe mais o que é lembrança e o que estamos ali produzindo de lembrança, né? Disso que éramos. À medida em que a gente iniciava essa construção própria desse eu, né? Que começa mais ou menos ali, né? Quer dizer, eu sou memória, né? Eu sou um resultado daquilo que eu vivi e fiz, e escolhi, né? Uma história, uma trajetória pessoal, claro, o tempo inteiro entrelaçada com a dos outros eus. E tem mais. O eu, ele não é só esse, digamos, esse nódulo numa rede enorme de eus ao meu redor, mas é também o resultado de muitos outros eus que já não estão mais aí, eles morreram, quero dizer. Vamos lá. Se eu gosto de, sei lá, o que eu gosto? Eu gosto dos Beatles, pronto. Mas vai que alguém aí gosta do Chitãozinho Chororó. Não importa. O fato é o seguinte: esses caras, música popular, né, em geral, você sempre tem ali um instrumento de corda, um violão, etc. Esse violão, ele é o resultado de um desenvolvimento muito antigo, né? A gente pode, por exemplo, lembrar de quando Pitágoras, se é que Pitágoras existiu, mas há um caos a respeito de Pitágoras, que ele teria esticado o nervo de um carneiro. Limpou o negócio inteiro, esticou e trasteou e percebeu que se ele trasteasse, né, quer dizer, colocasse ali um negócio no nervo, em determinadas posições, ele obtinha diferentes frequências, né, diferentes notas. Estou querendo dizer que ele inventou o violão? Não, claro que não. Mas percebam, isso que ele fez, esse experimento, pode até não ter partido dele o desenvolvimento posterior dessa ideia de trastear cordas, que é o que nós temos num violão, numa guitarra, numa série de outros instrumentos de corda. Mas, certamente, isso indica que a coisa é muito antiga, né? Que o desenvolvimento dessa forma de se obter um som, né, vem, no mínimo, é bem possível que seja anterior até, no mínimo, à antiguidade clássica. O que eu quero dizer com isso? Que, graças a esse pessoal que já morreu, tem lá, eu estou falando de gente que já morreu, já tem aí uns 2.600 anos, tal. Se a gente pensar em percussão, o piano é um instrumento percussivo, né? A bateria, um tambor, etc. E aí a gente chega lá no Neolítico antes, né? Aí nós estamos falando de
no mínimo 12, mais ou menos, mais de 12 mil anos atrás, o desenvolvimento disso que é a linguagem musical, né? De lá para cá, a coisa foi seguindo uma história própria que desembocou aí nos Beatles, no Chitãozinho Chororó e por aí vai. Que determinam uma parte aí do nosso eu. Quer dizer, eu gosto de tal coisa, quer dizer, isso aí constitui de algum modo esse que sou eu. E esse que é você aí, né? Eu dei um exemplo só, eu poderia aqui esticar isso ao infindável, né? Mas já deu para perceber que aquilo que nós somos é o resultado de um processo aí ao longo do tempo que é um processo constituído pela intervenção, né, de outros indivíduos, de muitos outros indivíduos, de tal modo que nós podemos dizer nós somos seres históricos, né? O eu aqui, o indivíduo aqui, eu sou o resultado de todo esse processo que me antecede, né? O eu dessas pessoas todas que já não existe mais, né? O eu, ou que não existem mais, essas pessoas, determina o meu, nesse sentido, tanto quanto ou mais do que o eu das pessoas que estão aí ao nosso redor, na medida em que determina o eu delas também, né? E está aqui o meu eu determinando o eu do outro, e o eu de vocês aí determinando o meu aqui e né, o de todos nós. E nesse sentido, o indivíduo não se separa daquela dimensão, digamos assim, aquele polo universal do humano, da humanidade, que nós chamamos de sociedade. O indivíduo é a dimensão singular, é o polo, né, particular, enquanto do outro lado nós temos, né, o grupo, né, a fratria, a tribo, a nação, a sociedade, o mundo, né? Separar indivíduo e sociedade é coisa de sociólogo de botequim. E eles existem, tá? Não estou falando do professor, não, ok? Tô falando desses aí que, né, ficam falando, mas sociedade, né? Como se a sociedade fosse outra coisa. Como se ela fosse uma coisa. Como se ela não fosse a associação entre nós. Como se ela não fosse o resultado, né, de uma interação, né, que se dá entre eu e eu, aqui e ali e tal. Certo, gente? Óbvio que também não estou dizendo que indivíduo e sociedade é a mesma coisa. Eu estou falando que há dimensões, né? Digamos aí, há uma, como que fala isso? Há uma gradação, há uma escala, né? O indivíduo, como eu falei, na dimensão ou no polo singular. Não se confunde com o universal, mas também não há singularidade sem universalidade e vice-versa. Quando nós falamos de universal, particular, singular, nós estamos falando de grau de ser. O ser, seja lá que ser for, seja que coisa for, todo ser possui essas
digamos aí, possui essa gradação na sua própria concreticidade. Quer dizer, estou aqui com... O que é isso? Óculos? Tá desfocado aí? Tá. Tudo bem. Aqui tem... Não, vamos ver os óculos. Aqui tem uma jaqueta. Pronto. Um moletom. O moletom, ele é, evidentemente, antes de tudo, este moletom aqui, né? Então, a singularidade grita, né? Ó, eu, aqui, né? Eu sou concreto. Né? O que é ser concreto? É ser uma síntese de muitos adjetivos, de muitos atributos, de muitas determinações. Eu ocupo lugar no espaço, eu desenrolo, eu me movimento, portanto, digamos assim, sou um ser temporal, né? Extenso, que mais? Tenho peso, tenho cor, eu tenho sabor, eu tenho tamanho, altura, que mais? Poxa, muita coisa a mais. Eu nasci no Brasil, eu falo português, um português esquisito, mas tudo bem. Em determinada época, em determinada região, no meio de uma família assim, assados, meus antepassados vieram de lá e cá e tal, etc. Portanto, e o que eu fui fazendo de mim de tal modo que tudo isso a gente junta, dá um indivíduo concreto. Né? E cá estamos nós. Já esse outro, digamos, ser individual aqui, também é concreto, né? Ele apela aos sentidos, né? Ele ocupa espaço, ele está aí se movimentando. Pode não parecer, pode parecer que eu estou de fato estou movimentando ele, mas ele também está em movimento por si mesmo, né? Como tudo mais está, e é por isso que nós dizemos que o tempo existe, as coisas existem em tempo, quando na verdade o tempo é o resultado disso, que é o desdobramento das coisas, né? O tempo é que existe nas coisas, se quiser assim. Isso não vem ao caso agora, mas o fato é o seguinte: toda coisa é um conjunto de atribuições, de qualidades, né? E é isso que torna uma coisa um ser concreto. Bom, e dentre essas qualidades, atributos e por aí vai, há atributos comuns a outras coisas. E é por isso que nós podemos dizer, olha, isso aqui... o meu teclado é colorido. Isso aqui é um teclado. Ele possui em comum uma série de coisas com outros teclados. Por exemplo, ele tem teclas, mas nem todo teclado tem cor ou luz, né? O barato desse aqui é que ele ainda tem outras cores. Então, eu, na verdade, tinha um teclado mais legal que esse. Esse aqui, ele é só assim, bonitinho, é meio ordinário, mas tudo bem. E o meu mouse? Esse mouse é um barato, gente. Ele parece aquele carro dos anos 50, chamava Plymouth. Era assim o nome dele? Não sei, não lembro. É o setup. Ele é um mouse tridimensional, um mouse horizontal, como se diz. Agora o meu mouse está passando na minha tela. Peraí, vamos parar com isso aí. Esse mouse, ele
ele é diferente, quer dizer, ele tem lá alguns atributos que tornam ele isso que chamam de mouse vertical, que você pega assim, aí os dedinhos vem cá, né? Ainda tem uns botãozinhos para cá e por aí vai. Eu acho ele mais, sei lá, mais preciso do que aquele outro, pelo menos para o meu caso, que tenho a particularidade de ter um tremor nas mãos, que talvez vocês já tenham observado, não é resultado do uso de qualquer substância, apesar do uso das substâncias, mas é coisa dos antepassados, sabe? Né? Aquilo que a gente fala de herança genética, que por vezes a gente amaldiçoa. Fazer o quê? Né? É preciso fazer alguma coisa daquilo que foi feito de nós. Enfim, o mouse, o teclado, o óculos, a jaqueta, possuem determinações universais, ou, se quiser assim, atributos comuns a outras coisas. Né? Esses atributos comuns é isso aí que a gente estava chamando de essência. Né? Esses atributos, na medida em que você identifica eles em outro singular qualquer ali, é que você identifica um e outro. Né? Aqui nós temos um óculos, aqui tem um outro óculos, eles não são iguais, mas eles possuem, cai lá, características comuns, e é óbvio, entre essas características, algumas são aquelas que nós chamamos de essenciais. Nós poderíamos dizer, olha, tem vidro no óculos. Eu não sei se isso é vidro, já não se fazem lentes com vidro. Né? Mas vamos supor que fosse um óculos velho desses de vidro. Nem por isso você vai identificar o óculos e a janela, que também possui vidro. Né? Apesar de que há aí, pelo menos nessa determinação, uma identidade. Mas óculos é outra coisa que janela. Não é? Se a gente olhar as determinações que, de fato, fundamentam as coisas, aquelas que fazem com que esse seja um óculos e aquele ali no rosto, por exemplo, do João Marcelo, seja um óculos, são determinadas características, né, que nós chamamos de essência. Né? Essas que, mesmo sendo este um óculos diferente, né, ele é um óculos escuro, ele tem um outro aro, assim, assado, né, em relação ao do João ali, né, aquelas características que permitem a gente identificar a coisa enquanto óculos, elas estão presentes nos dois, né? Nos dois óculos, nas duas coisas. Ou seja, existe uma dimensão universal em qualquer coisa. É isso que eu queria pontuar. E a nossa é a sociedade. Por isso não faz sentido separar indivíduo e sociedade. Né? A sociedade nos fala não sei o quê. A sociedade quem? Você está falando de você mesmo. Aí. Sabe, isso tem tudo a ver com o nosso assunto posterior, ética, que nós, provavelmente, todo mundo já ouviu alguém dizer, né, coisas do tipo, o homem é mau por natureza, ou né, a sociedade, como é que o povo gosta de falar, nos impõe tal e tal coisa.
Olha, que o homem seja mau por natureza, é bom você já questionar isso de uma vez. Mas que a sociedade nos impõe certas coisas, bom, a princípio sim, e nem por isso é algo ruim. O fato é o seguinte, que os meus pais, né, que as pessoas que eu conheço e que eu conheci, de certa forma, colocaram para mim certas obrigações, né, por exemplo, de comportamento, isso qualquer um de nós vai reconhecer que sim, né? Isso aconteceu, isso acontece ainda. Mas, como nós vamos ver, nesse processo aí de autoconstrução do eu, né? Que começa, como eu disse, quando nós já constituímos a memória, portanto, lá para os 5 anos, vamos lá, né? Ao longo desse processo, nós não só recebemos essas imposições, mas processando isso aí e, de algum modo, nós respondemos a elas. Não é? E é isso que vai fazer com que aquilo que até então foi imposto a nós se tornasse nós e passássemos então a reproduzir isso a partir de nós mesmos, de nosso eu, de modo que já se há imposição, ela é uma imposição que nós colocamos a nós mesmos, ou melhor, não é uma imposição, é uma posição. Tudo isso, então, está aí, nesse finalzinho do texto. Vejam, a posição, aquilo que até então era imposto e agora é posto por nós, tem a ver com a nossa intenção. É o que o Cortella falou ali. Né? O que nos distingue é o fato de que nós pensamos o que fazer. Nós damos fim, ou uma finalidade, àquilo que nós fazemos. Né? Pode pensar besteira. Você pode fazer bobagem, mas alguma coisa você queria. Alguma coisa você planejou, projetou, né? Deu errado, bom, fazer o quê? O erro é importante. Né? O erro nos ensina, olha, não é por aqui. Né? Então, a partir disso, melhoramos, né? O que nós fazemos, aquilo que nós projetamos. O fato é esse. Há uma atribuição de um, digamos, para onde, no que vai dar isso aí que a gente vai fazer. Né? Esse tipo de ação distingue a nossa atividade da atividade ou do agir ou do fazer, né, do comportamento dos animais. O comportamento dos animais ocorre por instinto e por reflexo condicionado. Vocês viram ali o Cortella falando mais uma bobagemzinha aqui, olha. Ele disse, né, o que vai nos diferenciar é que só o animal humano é capaz de agir intencionalmente e não apenas instintivamente. Nós não agimos por instinto. Então, esse apenas não tinha que estar aqui. Nós não agimos por instinto. Por quê? Porque tudo que a gente faz é mediado pela consciência.
inclusive o reflexo condicionado. Né? Não é o caso do instinto. O bicho está pensando no que ele está fazendo. Né? Ele não transforma a si próprio num objeto da consciência dele. Ele não transforma a consciência dele em objeto da consciência mesma dele. E nós, ao contrário, nós fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Calhou? Não, é porque nós precisamos, em um determinado momento, né, precisamos fazer isso. Nós desenvolvemos isso. Nós transformamos a nossa atividade, e não só o ambiente, em objeto da nossa consciência. E transformamos a consciência mesma num objeto da consciência, de modo que nós temos consciência da nossa consciência. Ou, se quiser assim, é como você pegar um espelho e colocar diante de outro. Vai refletir um no outro. Autorreflexão ao infinito. E isso a gente observa na linguagem. Por exemplo, quando nós falamos em coisas que apontam para uma transcendência, né? Para essa infinitude, coisas tais como infinitude, absoluto, incondicionado, indeterminado, eterno, infindável, já aponta também para isso. Não é? Quer dizer, no que você realmente está pensando quando você está falando umas coisas dessas? Não é? Você já está pensando naquele ponto em que você já não vê mais o espelho refletido no outro, né? Mas ele está lá. Ou você supõe que esteja. Isso tudo ocorre por conta do caráter simbólico da nossa linguagem. E aí, nessa brincadeira, nós vamos entrar com outro texto, nós já podemos fechar esse aí. Eu coloquei lá na aba de arquivos, material de aula, está lá cultura e trabalho. Deixa eu abrir ele. Acho que eu tenho que fechar esse primeiro. A gente abre. Abre o dito cujo, aí eu tenho que compartilhar aqui a tela de novo. Vamos lá. Material de aula, cultura, trabalho. Da Maria Lúcia Aranha. Essa autora a gente leu ano passado. Ela que escreveu o texto lá sobre consciência mítica. Pronto. Abrindo. Tá lá. Beleza. Posso fechar. Deixa eu compartilhar aqui para vocês.
Isso. Vocês conseguem ver aí o texto? Tem alguém aí, gente? Alô? Não tem ninguém. O pessoal foi todo embora. Ah, o Leonardo está aí. Eia. Beleza, Camila, Vinícius, Rafaela, Vitória. Tá todo mundo aí, o Arthur. Oh, beleza, gente. Isso aí. Ótimo. Então, Daniela, Esther, Andréia, todo mundo está vendo aí o animal e a natureza. Vocês querem dar um tempinho para um café rapidinho ou podemos continuar? Lucas, Carlos, Gabriela, André, Esther, Daniele, o que vocês acham? Podemos continuar? Ó, o Sânia quem falou, hein? Então vamos continuar. Ninguém mais se manifestou. Ah, pronto. Daniele, Andréia, beleza. Olha lá. Ela está dizendo aqui, ó, que o animal vive em harmonia com a natureza. Harmonia é um termo que, em outras paragens, é traduzido com o termo paraíso. Aquilo que era a condição lá no Gênesis do Adão e da Eva em relação ao ambiente era essa harmonia aqui. O que era o paraíso? Era justamente o fato da natureza prover tudo aquilo que eles precisariam. Né? E quando o Prometeu, né? Prometeu tem que cumprir, ele entrega lá o frutinho da árvore do conhecimento do bem e do mal para Eva, que não sabia de nada, coitada. Ela morde aquele negócio e vira para o Adão, fala assim, Adão, isso é um fruto de barbecue. Aí o Adão, olha assim, né, Eva, costela, barbecue, puxa, isso tem a ver, me dá. Aí eles olham e falam, opa, cadê minhas roupas? Eles não costuraram, não havia roupa nenhuma. Para que roupa? Os animais não usam roupa, não é? Aí Deus aparece e fala, né? Olha, agora vocês vão ter que trabalhar. Agora a natureza não oferece mais o bem de consumo que vai satisfazer as necessidades de vocês. Bem-vindos à humanidade. Não é? E é aí que eles viram gente. Eles olham assim, olha, não me sinto, digamos assim, adequado mais ao meio ambiente. E, ou seja, né, nós não vivemos em harmonia com a natureza. A natureza ama se esconder de nós, como dizia lá o Heráclito. Nós também amamos nos esconder de nós mesmos. Por isso, conheça-te a ti mesmo. Né? Principalmente na hora de ir votar. Né? Vai fazer besteira lá, vai votar no interesse do outro, do opressor, né? Achando que é seu. Isso aí é outro. Depois a gente fala. Então, isso, a harmonia, significa que sua atividade é determinada por condições biológicas, ou seja, instinto, né? E é adaptada, já fala de cara,
adaptada ao meio ambiente. Se considerarmos os animais, aqui ela vai inovar, olha aí, que se situam nos níveis mais baixos, nos graus mais baixos da escala zoológica de desenvolvimento, como, por exemplo, os insetos, podemos ver que esta atividade é a mais rígida possível, no sentido de ser caracterizada, sobretudo, por reflexos, instintos, ou seja, essa determinação biológica é total. Mas aí a gente vai ver lá para frente que isso depende do lugar que o animal ocupa nessa escala. Tá? Nós estamos falando aqui, então, primeiro dos insetos. A ação instintiva é regida por leis biológicas idênticas na espécie e invariáveis de indivíduo para indivíduo, ou seja, não há individualidade. Não é? O que é o indivíduo? É o mesmo que a espécie. Não é? O que é o indivíduo formiga? É o formigueiro. Se há individualidade numa formiga, é no formigueiro inteiro. Né? A formiga mesma não é nada. Rigidez dá a ilusão da perfeição quando o animal especializado em determinados atos os executa com extrema habilidade. Não tenho observado com atenção e pasmo o trabalho paciente da aranha tecendo a teia, ou não tenho admirado. Eu não fiquei, não sei quanto a vocês, né, observando a aranha. Eu normalmente vejo uma aranha e penso, ou eu corro daqui, ou eu, sei lá, jogo aí um DDT antes que esse bicho pule na minha cara e por aí vai. Mas né, eu gosto daquelas aranhas que ficam ali em cima e fazem esse trabalho delas lá no teto, porque aí, sabe como é? Bate aquela chuvinha salvadora. Bem que podia chover hoje, não choveu aqui até agora, mas o céu está nublado, tomara que chova. Aí vem aqueles tocador de violino, vampirão, né? Bisoiar lá no seu ouvido, mas aí, de repente, ele vacila e cai na aranha, cai lá na teia da aranha. Oba! Isso aí. Aranha é ótima, tiver lá em cima. Mas eu não fico vendo, muito menos, pasmo, né, ela tecer a teia dela. Eu só espero que ela faça isso. Come aí os pernilongos todo e tal, e o nosso combinado é esse. Ou não tem admirado a colmeia, produto da abelha operária. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma colmeia, eu também não fico lá admirando, eu saio fora. Colmeia só é bom quando ela chega, né, assim, sem abelha, né? E aquele negócio assim, cheio daquele mel maravilhoso, aí, ó, manda para dentro, que é tudo de bom. De fato, a colmeia, ela tem uma geometria maravilhosa, perfeita, ou quase isso, né? Sobre o qual nós vamos falar um pouco aí. Mas os atos dos insetos não têm história, pois são os mesmos em todos os tempos, não se renovam, salvo modificações resultantes da evolução das espécies decorrentes de modificações genéticas, ou aquilo que a gente também chama de monstruosidade, né? Nasce com defeito. Acontece que às vezes o defeito é uma vantagem, né? Tal como o cocoruto mole dos bebês. Aquilo que faz com que você possa usar o bebê como uma bola de basquete, né? É mole, né? É flexível. No começo aquilo poderia
parecer um defeito na medida em que esses indivíduos se desenvolvem, se percebe, na verdade, aquilo ali foi um fator de evolução da espécie e, portanto, dos indivíduos. Enfim, mesmo quando ocorrem tais mudanças, elas valem para todos os indivíduos. Darwin explica isso aí. Quem quiser saber como, quem quiser saber biologia, tem que ir no Darwin. Né? Esse negócio de que Darwin é só uma teoria, Darwin é teoria, só uma teoria. Quem não sabe o que é teoria é quem diz. Então vamos lá. Darwin é quem vai explicar como isso acontece aí e por quê. São transmitidos hereditariamente, não permitem inovações individuais. Né? De fato, a abelha, a formiga, o pernilongo, não reflete sobre aquilo que está fazendo, não lhe ocorre fazer de outra forma. Ele não faz a crítica da própria atividade. Vamos lá. Nos níveis mais altos da escala zoológica, como, por exemplo, com os mamíferos, as aves também, as ações deixam de ser resultado exclusivo de reflexos e instintos e apresentam uma plasticidade, adoro esse termo, uma plasticidade maior, típica dos atos inteligentes. O que é inteligência? Inteligência é uma capacidade de leitura e mais, é uma capacidade de associação daquilo que se lê. Né? Interlegere, você lê entre. Ler entre linhas. É ver aquilo que não está imediatamente dado a você. Né? Ao contrário da rigidez dos instintos, a resposta inteligente a um problema é improvisada, pessoal e criativa. Aí ela vai falar do cachorro que pega o osso que está fora do alcance, não sei o quê, compreende as ordens do dono, blá, blá, blá. Mesmo os animais que não são submetidos ao adestramento humano agem habilidosamente para conseguir adaptar-se ao ambiente e sobreviver. Bom, eu penso nos meus gatos, né? Aqui em casa acontece também, mas se fosse lá na escola, com aquelas maçanetas que você pega e abre a porta assim, né? Aí é muito fácil você observar um gato, você solta ele numa sala. Em primeiro lugar, ele sabe que não vai conseguir sair do ambiente pela parede. Né? O inseto não sabe bosta nenhuma, né? O inseto está lá atrás da luz. Ele sai pela janela seguindo corrente de ar. Né? Um gato reconhece, não fica atrás de corrente de ar, se bem que os bigodão dele sabe disso, mas ele sabe que dá para sair pela porta. E é preciso abrir a porta. E aí o gato vai lá e pula na maçaneta e abre a porta. Isso está dado ao gato? Aos olhos do gato? Não. Né? Como é que o bicho sabia que abrindo pela maçaneta, bom, eventualmente ele observou alguém fazer isso, né? Mas ele não está observando nesse momento alguém fazer isso, ele está associando, né, uma coisa que está dada aos olhos dele ali, a porta fechada, né, ou a maçaneta, etc. Então, com, eventualmente, a memória de ter visto que aquela porta permite ele passar se a maçaneta descer e etc. E tal. Não?
Óbvio, eu não sei exatamente como que o gato faz isso, o que, que ele está pensando, etc, etc. Eu só observo o que ele faz. Né? O gato tem uma capacidade de leitura do ambiente, da situação e do que é preciso fazer. Aí alguém vai dizer assim: ele está dando uma finalidade à ação. A finalidade é abrir a porta. Ninguém nunca tinha dito isso, fui eu que disse. Afinal, é uma resposta a uma situação problemática. Né? Uma resposta é uma elaboração que você dá e orienta a sua ação. Se orienta a sua ação é porque dá uma finalidade. E aí, Cortella, como é que fica isso? Nós vamos ver. Por mais possível que seja o comportamento desses animais, trata-se de um tipo de inteligência concreta, distinguindo-se da inteligência humana, que é abstrata. Opa, aqui tem uma coisa que o Cortella não falou. Então, que história é essa de inteligência abstrata? Vamos ver. Acho não era para ter. Agora sim. Bom, inteligência humana é abstrata. A inteligência concreta, esses termos aí, concreto, abstrato, ela que está atribuindo, vão entender o que ela quer dizer com isso. É prática. Isto é, depende do momento vivido aqui e agora. Significa, então, que a inteligência abstrata, ela não é prática ou ela não é apenas prática, mas é teórica? Ok, vamos ver. Tendo em vista a resolução imediata de uma situação problemática, isso é o caso da inteligência concreta. Por exemplo, vamos pular o exemplo. Né? Nós não precisamos do exemplo. O exemplo ilustra. O problema do exemplo é porque ele nos faz pensar por meio de imagens. A gente não quer ficar pensando por meio de imagens. Nós temos que pensar a coisa por meio da ideia. Tipo aquele negócio do... Eu acho que eu expliquei disso. Um triângulo. O triângulo tem uma imagem. Quando você vai lá na geometria, descobre lá que o triângulo é o que mesmo? É uma base que multiplica a altura dividida por não sei o que ao quadrado. Né? É aquilo, é a ideia. É isso que nós precisamos pensar. Não é ficar pensando em desenho nenhum. Então vamos lá. Deixa o macaco que usa a vara para depois. Nasce o ato do bicho lá que usa a vara para alcançar a banana. Não domina o tempo, pois se esgota no próprio movimento que executa. Quando repete mais rapidamente a solução já encontrada em outras ocasiões, a vara que o bicho usou lá para tirar a banana sempre volta a ser vara. O que ela quer dizer com isso? Significa que o animal não inventa um instrumento, não o aperfeiçoa, nem o conserva para uso posterior. Ela não desenvolve. Que coisa, né? A vara não deixa de ser vara. A vara não deixa de ser. Ela não se torna
objeto da consciência na forma de uma extensão do braço, uma ferramenta. O gesto útil não tem sequência no tempo e, portanto, não adquire o significado de uma experiência propriamente dita. O que ela quer dizer com isso? Sei lá. O fato é que ela disse lá atrás, os atos dos insetos não têm história. Agora ela está falando dos atos dos macacos que não... O que ela falou? Não dominam o tempo. Não tem sequência no tempo. E não se tornam experiência. Experiência, como é que é isso? Vamos ver. O homem e a cultura. Totalmente diversa é a ação do homem sobre a natureza e sobre si mesmo. Técnicas que outros homens já usaram e ao inventar novas. A ação humana se torna fonte de ideias, ou se torna objeto da consciência. E ao mesmo tempo uma experiência propriamente dita. A noção de experiência, vejamos, não se separa do caráter abstrato de inteligência do homem, pela qual é a inteligência. Eu acho que seria melhor se ela tivesse dito. Eu também edito o texto. Pelo caráter abstrato dessa inteligência. Porque é esse caráter abstrato que permite que o indivíduo possa superar o aqui e agora. E aqui vocês observam que essa aspa é diferente dessa. Qual a importância disso? Nenhuma. Passando a existir no tempo. Passando a existir no tempo. Vamos lá. Tudo existe no tempo. Passando a existir, vamos dizer assim, historicamente. Melhor, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, no tempo, existir no tempo. Adoro esse negócio. Eu nem sabia que existia isso aqui, mas agora eu vou usar. Vamos dizer... Melhor, né? É isso. Passando a existir na história. Ou como história. Torna-se capaz de lembrar a ação feita no passado e de projetar a ação futura. Né? Quer dizer, a abstração é aquela inteligência que não está simplesmente lendo o que está posto na situação, né? Mas está abstraindo a situação, está abstraindo o presente, está abstraindo isto aqui e relacionando isto aqui com o que não está aqui, nem está aqui agora, com aquilo que está lá na memória, que está lá no passado. Não há nada no passado, né? Mas na memória, sim.
O passado já passou, não existe mais. Projetar a ação futura por meio da imaginação, né? Portanto, existe alguma coisa no futuro? Não, o futuro não existe. Né? Quando o futuro passa a existir, ele vira presente. Então, futuro e passado não existem. O que existe é memória e projeção e imaginação. Né? Projetar a ação futura tem tudo a ver com intenção. Né? Mas ele faz isso a partir daquilo que ele elaborou com material da memória. Então, nesse sentido aí, que a inteligência humana é abstrata. Isto é, o indivíduo se torna capaz de representar o mundo por meio do pensamento. Representação significa aquilo que está presente no lugar de outra coisa que não está presente. Por exemplo, pensei aqui agora num café. Cadê o café? Não está aqui. O pensamento está aqui, no lugar do café. Ele representa o café. Pena que ele é só um pensamento. Você não bebe pensamento. Né? Mas daqui a pouquinho nós faremos isso. Representar o mundo por meio do pensamento, expressando pela linguagem simbólica. Boa. O símbolo é duas coisas a respeito de símbolo. A primeira delas é que símbolos são sempre representações. O símbolo está sempre no lugar da coisa, quando a coisa não está. Igual o deputado, né? O deputado está lá porque você não está lá. Lógico, você tem mais o que fazer. Já o deputado não tem nada o que fazer, por isso que ele está lá. Ele é seu representante. Assim como o vereador. Outra coisa, o símbolo, além de ser representação, o símbolo é uma síntese. É uma síntese de significação. Por isso que o símbolo não é qualquer coisa. Né? O símbolo se destaca entre as coisas quaisquer, na medida em que ele é significante, ele carrega significado. Não vamos ficar nos detendo muito sobre isso aqui. O fato é o seguinte. Eu tinha falado do gato atribuir uma intenção ao ato dele na hora de abrir a porta, a maçaneta. A intenção dele era sair fora do ambiente. Beleza, era abrir a porta e sair. O gato sabe que não vai sair pela parede. Eventualmente ele sai pela janela. Se ele vai até a janela, né, lê a circunstância ali e fala, dá. Aí ele sai. Não dá. Então, volta a pensar a porta. Pensamento é linguagem. E é por isso que pensamento é produto da sociedade, porque linguagem só existe na medida em que existe sociedade. Né? Não existe linguagem privada. Ah, mas eu escrevia meu diário
numa linguagem que eu mesmo inventei. Tá, mas se aquilo ali não se comunica, então, olha, outra coisa. A gente só faz, né, um diário cifrado a partir de uma linguagem que a gente obtém, né? Então, mesmo o indivíduo que se isola só faz isso por conta da sociedade. E, aliás, o que é a sociedade burguesa, se não aquela em que os indivíduos se tornam antissociais, algo sobre o qual lá na frente a gente vai falar. O fato é o seguinte: os animais dominam certas formas de linguagem, mas não a linguagem simbólica. Os bichos são capazes, eu estou falando aqui de mamífero, de ave, de bichos inteligentes. Estou falando de pernilongo, tá? Os bichos são capazes de reconhecer indícios, né? Ou, se quisessem, índices. Né? Você tem o ícone, o índice e o símbolo. São os três formas de signos que constituem a linguagem. Né? O ícone, ele de algum modo remete à coisa que ele quer dizer, mas há aí um caráter de convenção, não é? Por exemplo, você abre aí o seu, sei lá, Mozilla Firefox e tem lá o íconezinho de uma casa. Aquilo significa uma casa? Não, aquilo significa a página inicial que você escolheu abrir sempre que entrar no seu Mozilla. Qual que é essa página? Meu IFMG? Tomara que não. Bom, do meu Mozilla mas é por isso que eu uso o Opera também. Enfim. Ele aponta o ícone para alguma coisa que tem relação com aquilo que ele, né, te mostra. A lixeirinha, que está lá na área de trabalho. Lá é onde você está jogando fora uns arquivos que você não quer mais, tal, etc. Então, de algum modo, o ícone e aquilo que ele significa estão ligados. O índice, ele naturalmente está ligado ao significado dele. Né? Por exemplo, se você está na mata, uma onça é capaz de reconhecer um negócio desse. De repente tem fumaça. O que isso significa? Fogo. Então, ó, vai fora. Né? Bicho não vai chegar até o fogo para ver, opa, tá pegando fogo. Não, ele já sentiu que tem fumaça. Fumaça indica, aponta, né, para o significado. Ó, incêndio, sai fora. O passarinho está aí voando baixo porque ele já está vendo nessas nuvens que vai chover. Tem um negócio de repente começar a ter formiga saindo por aí também e tal, mas aí já é uma outra questão. A questão aí já não é bem uma leitura que o bicho faz, mas o passarinho faz. Né? E a onça também. Viu fumaça, já sabe, é um show de reggae. Então não vai não, sai fora. Então o bicho é capaz de naturalmente detectar significado em determinados signos, os índices. O símbolo, por sua vez, é totalmente arbitrário, é totalmente convencional. Não há uma gota, um pingo de matéria natural
um símbolo. Por exemplo, palavra, né? Uma palavra é símbolo de uma coisa. O símbolo tem a ver o quê com o significado disso? Símbolo. Nada. A princípio, nada. Como que você sabe qual é o significado? Depende do seu domínio, né, da convenção. Né? Símbolo é um símbolo, uma palavra qualquer. Por exemplo, palavra. Vamos pegar símbolos que não sejam metaconstitutivos. Vamos pensar aqui, por exemplo, pensamento. Se você conhece a convenção que nós chamamos de língua portuguesa, o termo pensamento tem algo a te dizer. Você vai pensar que se trata daquilo que ocorre ou que você produz lá na sua cabeça. No joelho que não é. Enfim. Ou então o termo joelho. Sentiu dor no joelho. Qualquer um é capaz, se conhecer o português, né, de imaginar do que eu estou falando. Quando eu falo, estou sentindo dor no joelho. Estou sentindo dor. Estou sentindo. Todo mundo consegue compreender, né? Mas, se o sujeito não tem domínio de uma outra convenção qualquer, em que eu estou falando a mesma coisa, tal como I am feeling pain in my neck. Não estou mais falando do joelho. Ok, mas estou falando do pescoço. Estou sentindo dor no pescoço. Mas o sujeito não tem domínio da convenção inglesa, da língua inglesa. Não compreende o que eu estou falando, apesar de eu estar falando a mesma coisa. Né? Significa, portanto, que o símbolo é arbitrário. Eu estou lá falando no interior de uma mesma convenção. Cachorro, cão, né? Canino. Eu estou falando da mesma coisa, só que eu estou usando símbolos diferentes. O que determina o símbolo que eu vou usar? Isso aí, né? É o que me der na telha. Mas peraí, você está falando de cachorro mesmo ou você está falando do cão danado? Ou você está falando do seu dente canino aí? Ou seja, o mesmo símbolo pode querer dizer coisas diferentes. Isso significa que a linguagem simbólica ela não só tem esse caráter humano, 100% artificial, espiritual, se quiser assim, não tem um pingo de natureza nele, né? Ele é totalmente convencional, ele é totalmente arbitrário, né? Portanto, significa que ele é totalmente, digamos assim, livre e plástico. Ele possui uma plasticidade. E ele possui, entre outras coisas, capacidade de significar ou de representar coisas que não existem e que nunca vão existir se a gente quiser. Então, eu digo aqui, meu carro. Carro. Cadê o carro? Não tem nenhum, mas tem o símbolo. Todo mundo tem aí no lugar do carro, da coisa, o símbolo e sabe do que eu estou falando. Mas eu disse o meu carro. Eu não tenho carro e nem vou ter. Né? Mas eu poderia dizer algo ainda mais inexistível. Algo assim, por exemplo, digamos, Deus... Não, infinito. Um absoluto.
o eterno, o incondicionado, o indeterminado, o não ser, o nada. Do que eu estou falando mesmo? Estou falando de nada. Ah, você está falando de nada? Compreendo. Engraçado, a gente tem símbolos, nós temos representantes para pôr no lugar de coisa nenhuma. E é por isso que o pensamento, de fato, transcende, nesse sentido, a coisa. A ideia se torna ela mesma como que uma forma de ser inédita entre a natureza. Né? A ideia é, digamos, assim, aquilo que existe para além daquilo que de fato existe concretamente. O que é existir? Né? Existir é possuir atributos. Quando eu falo pensamento, todo mundo aí sabe do que eu estou falando, porque existem atributos do conceito. O que faz um conceito são essas determinações, aquilo que a gente falou lá atrás de essência das coisas, ou seja, o que é pensamento? É uma atividade que ocorre por meio da imaginação, por cima do material da memória, por meio de uma linguagem, graças ao processamento cerebral, etc., de um indivíduo, e por aí vai. Então, nós temos aqui qualidades, né, que constituem isso que nós chamamos de pensamento, e é assim. E quando eu falo pensamento, vocês sabem do que eu estou falando. Mas se eu falo aqui do absoluto não ser indeterminado do nada, o vácuo pleno do vazio, do que eu estou falando? Eu estou falando nomes. Os nomes não têm determinações. O nome não é um conceito. Ele é vazio. Né? Não há o que se pensar. Né? Você vai pensar o quê? Falei aqui que a série de números naturais é infinita. O que você pensa? É que depois do 1 tem o 2, depois do 2 tem o 3, aí tem o 4, aí tem o 5, aí tem o 6, aí sempre tem mais um, e aí mais um, e mais um, e mais um, e não para. Quando você já está lá pensando que tem sempre mais um, e aí mais um, e não para, aí você já não está pensando mais nada. Né? Então, falou infinito, absoluto, eterno, aí você já não está pensando mais coisa nenhuma. Você está usando ali termos vazios, nomes, para falar da coisa. Isso é curioso. Porque você usa isso para determinar, por exemplo, o que é uma sequência numérica. Quem vai ficar pensando nisso, além do Pitágoras? Né? Bom, matemáticos. Esse povo louco. Fala de coisas que não se podem pensar. E ainda assim se pensa, por meio dos nomes. Um bicho vai pensar isso? Não tem a menor condição. Né? Linguagem simbólica é pura sociedade. É pura convenção. É totalmente arbitrário. É totalmente espiritual. Não tem bicho nenhum que domine símbolo. E é por meio do símbolo que nós somos capazes dessa projeção, dessa intenção que determina a nossa ação, a nossa atividade, nos distingue dos bichos. Ou seja, o que nos faz seres humanos? O fato de sermos seres sociais, históricos, né? Capazes de linguagem simbólica, arbítrio, convenção, né? Consciência abstrata, inteligência, né? Abstrata, ou seja, que de algum modo transcende o que está dado, né?
aos sentidos, né? Nós transcendemos o plano sensível, né? Nós vemos coisas que não são visíveis. Nós vemos coisas invisíveis. O que é a ciência? Se não isso, né? A tecnologia nos permite justamente lidar com aquilo que os sentidos não apreendem. Não é assim? Pessoal, deu meio-dia. Nós podemos ficar por aqui. Terminar esse texto aqui. Nessa parte, eu vou colocar aqui esse... o lembrete. Às vezes o lembrete vai funcionar, né? A próxima aula eu vejo isso aí e... paramos aí. E aí a gente faz um texto em sala de aula a respeito do assunto. Não, mas eu já tirei nota. Você tirou nota? É mesmo, é verdade, mas... assim, a gente não quer saber de nota nenhuma, não. Foda-se esse negócio de nota. Nosso interesse aqui é nos formar esse eu e fazer desse eu alguma coisa, né? Fazer disso que foi feito a partir de outrem, né? De modo que eu seja mais eu do que outrem. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Sextou, um ótimo fim de semana para todo mundo. Obrigado pelo carinho, obrigado aí quem me deu parabéns ontem. Quem não me deu parabéns ontem, pode me dar parabéns ainda. Eu estou aceitando qualquer coisa, um bombom, etc. Um abraço, qualquer coisa me satisfaz. Galera, ficamos assim, nós nos encontramos aí de novo dia 30. Um abração para vocês. Obrigado, Camila, Sânia. É isso aí. Boa semana e bom fim de semana. Valeu, Esther, Leonardo. Obrigado, Vinícius. Um abração, pessoal. Valeu, Vitor. Até mais. Opa, obrigado, Isabela. Vitor, de novo. Sânia, um grande abraço. Sextou, é isso aí, Camila. Vou encerrar aqui a gravação. Vou colocar lá em arquivos e vou jogar tudo lá no Stream Processo. Beleza? É isso aí. Obrigado, Amanda. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.